Juliana Rosa, já conosco aqui no Band News. No meio do dia começou a semana de olho na inflação, continuando nas alturas, né, Ju? Boa tarde para você. Pois é, tá alta pra caramba ainda, né, Débora? Boa tarde para você, boa tarde aí para o Boa- Sandro, boa tarde para o nosso ouvinte. Hoje saiu aquela pesquisa semanal que o Banco Central faz com os economistas e aqui mostra que a inflação ela está firme ali num patamar de 5,6. Teve um ajuste ali muito de leve, mas 5,65, agora 5, estava 5,66 semana passada, agora 5,65. O fato é que ela está parada, essa previsão de inflação para esse ano, ao redor desse 5,6%, já é uma inflação bem acima da inflação do ano passado, que foi 4,8%. Então, vocês veem que a previsão é de uma inflação ainda maior esse ano, mesmo com os sinais de crescimento mais fraco da economia brasileira. A gente tem falado desses sinais de redução no ímpeto de consumo, na redução da produção da indústria, do consumo das famílias. No entanto, mesmo com essa alta forte de juros, e inclusive com uma sinalização já clara do Banco Central de que vai continuar subindo juros. Em maio vai vir mais aumento de juros. A previsão aqui do Banco Central mostrando que os juros devem ir para 15% esse ano. Ainda assim, você vê que a previsão de inflação ela não cede, não melhora, mesmo com um juro tão alto como esse. Por quê? A gente tem algumas questões aqui dentro da inflação no Brasil que demoram mais a fazer esse movimento de retração, né? A gente tem os alimentos que estão muito caros ainda. Esse ano, a perspectiva é que a inflação de alimentos seja menor, alguns alimentos com queda de preço, é isso que se espera, porque ano passado tivemos problemas climáticos, quebra de safra. Esse ano a perspectiva para a safra é muito melhor, é uma safra recorde. Então, o alimento, a gente tem aí uma perspectiva que ajude a puxar a inflação para baixo. O dólar é outro fator que ano passado a gente ainda tem esses efeitos. O dólar saiu de 5, bateu 6,30 ali no pior momento do ano passado. Então, a gente tem nesse momento uma série de produtos que sofrem influência da alta do dólar, produtos da indústria, muitos insumos, muitos componentes importados que fazem parte da produção de uma série de produtos aqui dentro do Brasil, então entram, né, nessa pressão inflacionária. E a questão da inflação de serviços, essa demora muito a ceder, porque a inflação de serviços ela reflete tanto uma economia que estava muito aquecida e que ainda está aquecida, como a questão da indexação. Então, o serviço é o quê? É muita coisa ligada a salário, a custo de mão de obra. Então, o custo ali da mão de obra do restaurante, o custo da mão de obra dos salários com carteira assinada, salário mínimo. Então, não é porque cai o movimento que rapidamente esses custos diminuem também. Custo de aluguel, por exemplo, né? A inflação no Brasil ela responde muito à inflação do passado. A gente tem uma indexação muito grande. Então, correção de plano de saúde, correção de escola, o aluguel, né, como eu já falei. Então, tem uma dificuldade de puxar essa inflação para baixo mais rapidamente. Mas eu acho que, no final disso tudo, eu acho que o que acaba pesando mais é a dúvida em relação à capacidade do governo em deixar essa inflação ceder. Porque a perspectiva de inflação futura, ela também tem a ver com a confiança. Então, isso acaba levando a um aumento maior de preço. Por isso que o Banco Central olha muito a inflação atual, mas olha muito também aquela projeção para o futuro. E a projeção para o futuro, ela também continua subindo, porque é a percepção de que o governo não vai deixar a economia desacelerar, não vai deixar a inflação ceder. Então, isso faz com que as pessoas já comecem a aumentar preços baseadas nessa confiança. A gente está vendo aí as medidas do governo recentes, como o saque do FGTS, o crédito consignado. Isso tudo tende a injetar muito dinheiro na economia ainda esse ano, em capacidade de consumo. Então, a gente vive um ambiente, o Haddad estava falando agora há pouco, num evento, e ele falou que
podemos nos surpreender positivamente com a inflação esse ano. Ele cita a questão dos alimentos, ele cita a questão do dólar, porque a gente está vendo o dólar mais comportado esse ano, com uma perspectiva de menor crescimento mundial, né, tem risco até de recessão nos Estados Unidos, isso podendo ajudar realmente a inflação aqui no Brasil. Sobre a questão do estímulo demasiado do governo, a questão do estímulo das contas públicas, do gasto público, ele novamente, nesse discurso agora há pouco, ele fala que é um governo que está comprometido com o ajuste das contas. Eles falam, vamos perseguir as metas fiscais porque entendemos que esse é o caminho. Então, falta convencer ainda, dentro dessas pesquisas econômicas, de que realmente o governo vai contribuir para que a inflação continue caindo. Então, há uma dúvida em relação a isso. E isso é condição-chave para que tanto o juro não tenha que subir tanto, como, inclusive, que abra espaço para uma queda de juros ainda esse ano. Então, vamos ver se o governo, de fato, vai conseguir convencer de que não está atrapalhando a queda da inflação, que é a percepção que reina hoje, aí, se você perguntar em todas as pesquisas da economia. Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã, trazendo mais detalhes aí dessas projeções. Vamos esperar, muita água vai passar por debaixo dessa ponte ainda. Ju, bom trabalho para você, boa semana. Pois é, estamos em março ainda, né, Débora? Estamos falando aí de previsão para o ano, falta muito, né? Começo de ano. Sabe que outro dia eu estava conversando com uma amiga, eu falei assim, a gente está ainda no começo do ano. Ela falou, começo? Abril já. Acabando março. Eu falei, pera, primeiro trimestre. Não é meio, não é fim, é começo de ano. Mas tá passando rápido. Um beijo, Ju. Beijo, Ju. Um beijo.